Graça e paz, Lídias, a paz do Senhor seja com cada uma de vocês e com todos que assistiram às nossas aulas. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para, juntas, em amor, em comunhão, aprendermos da Tua Palavra. Continue abençoando cada um daqueles, ó Pai, que tem parado para ouvir a Tua Palavra e, sobretudo, Senhor, colocar em prática aquilo que aprendemos. Ministre ao nosso coração, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Lição número 3, de 18 de julho de 2021. Estamos entrando na segunda quinzena do mês de julho, com esta lição importantíssima deste terceiro trimestre de 2021, que fala justamente sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Está tratando do primeiro e do segundo livro dos reis, onde há uma divisão das tribos, Reino do Sul, Reino do Norte. Nós estudamos sobre isso na aula passada. E aí, após alguns reis que vieram depois de Jeroboão, nós chegamos então a Acabe. E é o título da nossa lição, Acabe e o profeta Elias. 7 reis depois chegamos a Acabe. Houve um rei, entre esses 7 que passaram, houve um rei que fez o que era bom diante do Senhor e agradou o Senhor, que foi o rei Asa. Dos outros, todos foram fazendo coisas que desagradavam a Deus. E o pai de Acabe, Omri, o texto diz no capítulo 16 que ele fez pior do que os outros que o antecederam, que já tinham desagradado a Deus. Ele conseguiu fazer coisas piores para desagradar a Deus, para pecar contra Deus. E quando o pai dele morre, Acabe assume o reinado e nós vamos entender que a história de Acabe não foi melhor do que a do pai dele. Ele conseguiu irritar Deus e fazer coisas piores do que o pai ainda tinha feito. Nós vamos caminhar então dessa lição 3 até a lição 5, envolvidos nessa história de Acabe e do profeta Elias, que é o tema da nossa lição, Acabe e o profeta Elias. E Acabe foi o 7º rei de Israel, lembrando que é o reino do norte, as 10 tribos, e ele reinou por 22 anos. E além de ter um coração desobediente e idólatra, Acabe não achou que estava bom, ele se uniu a uma mulher que era pior do que ele, que é a famosa Jezabel. Nós já ouvimos muito falar dessa mulher. E às vezes não entendemos o contexto e não paramos, tem algumas pessoas que nem nunca leram sobre a história dela, mas Jezabel foi uma mulher terrível. E a influência do casal, veja bem, hein? A influência do casal foi uma coisa tão ruim que marcou gerações após eles. Perdurou assim por várias sucessões dentro de Israel a maldade de Acabe e de Jezabel. Vamos ao nosso texto áureo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, aquilo que o Senhor conserta comigo, que Ele entre em conserto comigo e com você, aquilo que o Senhor promete para mim e para você. A misericórdia dele vai até 1000 gerações aos que o amam. Aos que o amam, viu? Tenham isso. E aqueles que guardam os seus mandamentos. A verdade prática diz assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. E aí as pessoas podem dizer para você: mas você é obrigado a ser crente e você é obrigada a fazer isso, Osana. Não, eu não sou obrigada a nada. Deus deixou livre-arbítrio. Só que eu tenho que lembrar que toda semeadura tem colheita. Plantei, vou colher. Plantei, a consequência virá. Eu posso escolher fazer o que eu quiser, só que eu tenho que saber que de todas essas coisas o Senhor me pedirá conta. De tudo isso eu vou ter que colher
eu vou ter que prestar conta, eu vou ter que sofrer a consequência da minha atitude. Então não é simplesmente fazer o que eu quero, é pensar na consequência daquilo que eu estou fazendo, porque virá essa consequência. O nosso ponto central diz assim: é essencial estar em alerta diante das chamadas de Deus ao arrependimento. Nossa leitura bíblica em classe está em três textos que eu quero partilhar com vocês, não todo o texto da leitura bíblica em classe. Aqui está a nossa leitura bíblica em classe, irmãs. Leiam, por favor, a leitura bíblica em classe. Recomendo também que façam a leitura semanal. Eu sempre tenho dito aqui, façam a leitura semanal da sua revista, de segunda até sábado. Isso é um embasamento ótimo para você entender todo o contexto da lição. Vai te dando pontos principais para você pensar a respeito do que nós estamos aprendendo. 1 Reis, capítulo 16, começa a nossa leitura bíblica em classe, e eu quero frisar com vocês até o versículo 32 do capítulo 16, e aqui na revista não vai até o versículo 32, mas eu quero frisar com vocês até o versículo 32, tá, irmãs? Então nós vamos ler do 29, que está na revista, até o 32, que continua na leitura aqui da Bíblia. Então vamos lá. 1 Reis 16, 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa. O que quer dizer isso, irmã Osana? A Asa era o rei bom que estava reinando sobre Judá e Benjamim, o reino do sul, tá? Estão lembradas disso, né? E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, lembram de Jeroboão da nossa aula passada? Ainda tomou por mulher a Jezabel, isso está no versículo 31, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Preste bem atenção. Ele não estava feliz só de fazer coisa errada. Ele se juntou a Jezabel para fazer coisa errada. Até o versículo 32, só para nós fecharmos onde entra Jezabel nessa história. Seguindo a nossa leitura, eu quero ler com vocês no 1 Reis 17, versículo 1, para nós entendermos o contexto lá na frente, que diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E aí nós vamos vir aqui para 1 Reis 18, e o versículo 20, que diz assim: Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. E nós vamos entender essa parte aqui agora. Elias, ele era um tisbita dos moradores de Gileade. E ele era de Tisba, e eu vou dizer para vocês como a localização. Geograficamente, não haveria nenhuma localização. É como se fosse uma cidade muito grande com uma área rural. E lá naquela área rural, aquele amontoado de casa ali se dá um nome. Era um lugar pequeno de onde veio Elias. Mas o nome de Elias no hebraico significa Jeová é Deus. E esse profeta Elias, ele apareceu em um período crítico da história de Israel. Uma época em que Acabe, ele influenciado por Jezabel, a esposa má que ele tinha, fez de tudo para eliminar a adoração a Jeová em Israel. Os textos dizem que eles mataram os profetas, acabaram com os profetas. Nós vamos ver nas outras lições pela frente
quando Elias faz essa oração ao Senhor. E ele fala com o Senhor: olha, Senhor, matou todo mundo, só eu fiquei por profeta. Porque eles realmente, a intenção deles era acabar com tudo que se dirigia a Deus Jeová, o verdadeiro, não é? Mas o próprio Deus, usando o profeta Elias, ele entrou no conflito e decisivamente derrotou os deuses pagãos. E vamos lá para a nossa lição. Então, você já sabe que o nome de Elias significa Jeová é Deus, e que Deus levantou Elias num período crítico da história de Israel. Nossa introdução diz assim: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor. O que é temer a Deus? Nós estudamos isso na lição passada. Provérbios 8,13 diz que o temor a Deus é aborrecer o mal. Então, Acabe, ele não temia a Deus. Por quê? Porque ele fazia tudo que era mal. Ele não fugiu de nada que era mal. Se era mal, era com ele. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que induziu os caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Nós vamos refletir sobre isso lá na frente, tá, irmãs? Primeiro tópico: o casamento de Acabe com Jezabel. Que aliança foi essa? Nosso primeiro subtópico: consequência de escolhas. E para abrir esse primeiro subtópico, eu quero ler com vocês Deuteronômio. Por favor, abram comigo Deuteronômio, capítulo 30 e versículo 19. Olha o que Deus diz para o povo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra do Senhor, que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Tomo hoje por testemunha contra ti, que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Estou dizendo para você que é melhor escolher a bênção. Esse é o que o texto está dizendo. Gálatas capítulo 6 e versículo 7. Para não dizer que só temos no Velho Testamento, Osana. Não. Vamos para Paulo. Paulo escrevendo à igreja em Gálatas, capítulo 6 e versículo 7, ele diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem erro. As escolhas, consequência das escolhas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Porque se Jeroboão, com medo do povo se voltar para Judá, colocou 2 altares dentro da cidade e orientou o povo a adorar aqueles deuses, os que vieram depois continuaram mantendo a tradição. Asa foi o único que queimou tudo, acabou com os altares e instituiu um culto ao Senhor. Mas depois de Asa vieram outros reis que pensaram assim: não, vamos voltar a adorar os deuses que já estavam aqui, deixa o Deus Jeová para lá. Colocando assim a grosso modo, tá, irmãs? Numa linguagem mais prática. E Onri, que é pai de Acabe, ele não foi diferente, ele fez pior do que os outros todos. Acabe já vinha com essa tradição, já vinha com essa orientação, já sabia o que o pai tinha feito e ele já tinha um coração voltado para a idolatria desses deuses. Quando ele se une a Jezabel, ela era sacerdotisa de Baal e Azera. E aí nós juntamos tudo. Toda essa aliança começa a trazer uma impiedade e uma iniquidade maior sobre o povo. Essa mulher era devota de Baal e Azerá, 2 deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. 1 Reis 16 que nós lemos. Essa princesa dos Sidônios incitou tanta maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Irmã Osana, sério isso? Sério.
Todos fizeram o que era mal, mas Acabe, ele conseguiu se vender. Tudo isso, irmãos, porque ele não observou, ele não trouxe com ele, assim como os outros não trouxeram, o que a lei, o que Deus determinou na lei. Onde está isso? Deuteronômio. Vamos para Deuteronômio, capítulo 17. Eu quero que você abra comigo. Lá nos primeiros livros do Pentateuco, capítulo 17 de Deuteronômio, versículo 18. Olha o que o texto diz. Quais as orientações para a epígrafe do texto? Diz assim: a eleição e os deveres de um rei. O que Deus estava dizendo que deveria acontecer quando se instituísse um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres e nela habitares e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não porás por homem estranho sobre ti, que não seja de seus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Isso depois do povo sair do Egito. Tampouco para si se multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata, nem ouro multiplicarás muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então, preste atenção, escreverá para si um traslado da lei, dessa lei que estava sendo ditada, num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras destas leis e este estatuto para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que prolongue os dias no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Essa era a ordem. O rei deveria ter uma cópia da lei que estava com os levitas diante dele, do lado da cadeira dele, no reinado dele, para ele não perder o temor ao Senhor. Só que Acabe opta por fazer tudo o que o pai tinha feito, mas não optou em guardar a lei do Senhor. E ele se vende. Quando nós vamos para a 1 Reis, capítulo 21, que está caminhando para o final dele, olha lá o que a palavra do Senhor traz para ele. 1 Reis 21, e versículo 19. E far-lhe-ás dizendo assim: Deus leva Elias diante de Acabe, e no versículo 19 ele fala: e far-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Far-lhe-ás mais dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Quando Elias tem outro encontro com Acabe, ele confronta Acabe com aquilo que o Senhor tinha mandado dizer. E Acabe diz assim: mas você já me achou aqui? Ele falou assim: eu já achei você, Acabe, porque você foi capaz de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Segundo subtópico, a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, 1 Reis 18:4. Ameaçou a vida de Elias, 1 Reis 19:2. Ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, nós vamos chegar lá. E ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. E Jezabel tinha prazer em praticar o mal, a ponto de levar Acabe com ela.
Tem gente que tem prazer em te levar para o mau caminho. Olha a companhia que você está andando, olha a aliança que você está fazendo. Deus, ele une propósitos. Eu gosto de um rapaz, eu tenho apreço por uma jovem da igreja. Acho que é uma boa eu me casar com ela, ou eu me casar com ele. Eu estudo com alguém na faculdade de boa índole, de bom caráter. Mas é o propósito do que o Senhor tem para você? Porque a Bíblia diz assim que não andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Mas aí eu penso assim, eu sou crente, vou me manter crente, eu posso casar com ele mesmo ele não sendo crente. Qual que é o problema, Osana? Qual que é o problema? É que a prática do pecado que há nele, a desobediência que há nele a respeito de Deus, o fato dele não crer em Deus, vai respingar em você. Com quem você está andando? Osana, eu sou muito crente, eu participo da escola dominical, eu não tenho problema das minhas amizades, eu posso continuar sendo amiga da fulana. Qual que é o problema se ela faz isso? Eu não tenho nada a ver com a vida dela, só sou amiga dela. Sim, mas enquanto dessa amizade está te influenciando? Porque você escolhe fazer um monte de coisa com a sua amiga, mas você não escolhe levar a sua amiga para fazer um monte de coisa diante do Senhor. Está entendendo? Você leva a sua amiga para orar com você? Você traz a sua amiga para jejuar com você? Vamos fazer um propósito de madrugada? Eu tenho amigas que eu faço propósito com elas de madrugada. Vamos orar 3 horas da manhã? Vamos orar 3 horas da manhã. Vamos jejuar essa semana, segunda, quarta e sexta? Vamos jejuar segunda, quarta e sexta. A questão aqui é que Acabe já tinha um coração voltado para a idolatria e desobediência. E se juntou com uma pessoa que era pior do que ele. E isso dá ruim. Com certeza dá muito ruim. E se nós não nos atentarmos para isso, teremos um fim trágico, assim como Jezabel teve o fim trágico dela e Acabe também, não foi bom não. Todos os pecados que eles praticavam, as formas de idolatria que tem na Bíblia, quais são, Osana? Vou citar algumas para vocês. Adoração à imagem. Oferecimento de sacrifício a imagens. Adoração a deuses falsos. Nós já falamos na aula passada sobre a idolatria, irmãs. Olha o perigo da idolatria com qualquer coisa. Eu não estou falando só de santo e de imagem. Estou falando de pessoas, estou falando de roupa, estou falando de carro, estou falando de bens materiais, estou falando de artistas. Até mesmo dentro do meio evangélico. Do meio que nós partilhamos. Você escolhe como guia da sua vida o apóstolo, o bispo, a bispa, o evangelista, o pastor, e aquele ali é seu guru. O dia que você não ouve ele, parece que você morreu. Para com isso. Aqui, nós temos Bíblia, nós temos palavra de Deus, comunhão com o Espírito Santo. Vai orar, vai buscar do Senhor. Porque o dia que esse líder falhar, porque falha, nós somos homens, nós falhamos, aí você cai na sua fé. Aí você não acredita mais em nada, porque você estava firmado num homem, você não estava firmado em Deus. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Oséias diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Segundo tópico, Elias prevê a grande seca. Primeiro subtópico, a intervenção divina. O povo estava fazendo tudo que era ruim. Osana, mas por que Deus entrou com uma seca? Vou explicar. Acabe e Jezabel faziam tudo que era ruim contra Deus. Todo tipo de pecado abominável contra Deus eles praticavam. Mas Acabe, na aliança que ele fez com Jezabel, uma aliança não só de casamento, mas política, ele conseguiu que houvesse paz de todos os reinos em volta de Israel com as 10 tribos, com o reino do norte. Então ele não tinha guerra, ele não vivia em confusão. Judá era governada por Asa, que era um rei bom, que não estava querendo briga com ninguém. Então, politicamente, Acabe estava muito bem resguardado. Havia uma prosperidade material entre o povo. Nem sempre quem está desagradando a Deus está vivendo no lixão não, viu, irmãos? Nós temos o hábito de virar e às vezes ver a pessoa passando dificuldade e falar, está em pecado. E nós já falamos sobre isso na lição de Jó. Fulano só está sofrendo porque deve estar devendo alguma coisa para Deus. Não. Acabe estava devendo até o último fio de cabelo para Deus, mas o povo de Israel, que também estava fazendo feio, adorando outros deuses, estava prosperando.
Só que Deus, Ele intervém. Você pode ir fazendo, você pode ir praticando, você acha que Deus não está te vendo, que Deus não vai te cobrar, que não vai chegar a conta. Vai chegar a conta sim. Por isso que eu abri o primeiro tópico falando. Lei da semeadura. Plantou, vai colher. Não tem opção. Tem opção de plantar. Depois que plantou, você vai ter que colher. Chegou a conta para Acabe. E foi o quê? A seca. Vamos lá, o tópico? Primeiro subtópico é a intervenção divina do segundo tópico. Em razão de sua idolatria e atrocidade, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. E aí nós temos um parênteses que eu preciso fechar com vocês. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrepende dos seus pecados diante de Deus. E eu vou parar rapidinho aqui, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Por que, Osana, que Deus colocou uma seca e ainda falou através de Elias que se não fosse pela boca de Elias não choveria? Porque para o povo de Israel, Baal e Azera eram os deuses da fartura, os deuses da chuva, o Deus que estava fazendo eles prosperar. Então, qualquer outra coisa que acontecesse pela boca de qualquer um, seriam esses deuses que seriam aplaudidos. Mas Deus disse assim, olha, somente pela boca de Elias. Isso quer dizer que o único que tinha a chave da vitória, a chave da situação, a chave para fazer chover era o Deus Todo-Poderoso, que Israel tinha abandonado o culto. Se não fosse esse Deus, nada ia acontecer. E aí foram 3 anos e meio de seca. Acabe não se arrepende. Porque a palavra diz assim, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu preciso deixar. Eu me arrependo do meu pecado, do pecado que eu estou praticando e deixo a prática do pecado. Deus age com misericórdia em meu favor. Acabe não teve isso. Ele não se arrependeu. Ele continuou achando que ele estava maravilhoso na fita. Que o vídeo dele era dos melhores. E Apocalipse capítulo 2, versículo 21, olha o que diz o anjo do Senhor. A Tiatira, no versículo 21, capítulo 2, versículo 21. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Os anjos do Senhor falam na igreja de Tiatira. O Senhor deu tempo, o Senhor nos dá tempo para nos arrependermos dos nossos pecados. Mas nós vamos cauterizando dentro do pecado e não nos arrependemos. É o que aconteceu com Acabe. E Deus endureceu. Vamos ao segundo subtópico, o preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados da sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta de água e alimento, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Lá na outra lição nós vamos ver isso. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Sarepta. E nós vamos entrar nessa história da viúva de Sarepta, mas eu preciso pontuar com vocês uma coisa aqui. Nós temos o preço da desobediência, das escolhas erradas de Acabe e Jezabel. E nós temos do lado de cá o preço da obediência de Elias. Muitas vezes nós pagamos um preço muito alto por não ouvir o Espírito Santo, por não obedecer aquilo que Deus nos mandou fazer, por temer a homem, por não querer ficar desconfortável. Deus fala com você assim, olha, eu quero que você saia daqui dessa casa e mude para um outro lugar que eu vou te mostrar. Você já viu essa história, né, com Abraão? Estou falando de nós. Estou falando de mim mesmo. O Senhor começa a me mostrar que vai me levar para outro lugar. Aí eu falo, não, Senhor, mas aqui está tão confortável.
Não, Senhor, aqui eu tenho um emprego estável. Não, Senhor, aqui eu estou garantida. Não, Senhor, aqui a minha casa é assim, assim, assim. Eu moro com meu pai, com a minha mãe, está tudo ótimo. Senhor, eu não vou fazer isso não. E o Senhor levanta o profeta e fala comigo, e eu falo, eu não vou fazer, porque eu não vou perder o meu conforto. Elias podia ter pensado assim, não vou bater de frente com Acabe e Jezabel, porque eu sou um só. Ela está matando todo mundo, todos os profetas. Não vou morrer. Mas não, Elias ele escolhe obedecer. E ele chega para Acabe, confronta Acabe e fala com ele assim, ó, vai ter seca, por causa da sua maldade. Mas essa seca não afetaria só Acabe e o povo, afetaria Eliseu, porque ele não saiu da terra, ele não ficou no suspenso no ar, em estado de hibernação, né? Igual um urso que hiberna no inverno. Não, ele tinha que viver aquele cotidiano da falta de comida, da falta de água. Mas Deus não deixou faltar para Elias. Deus enviou o corvo para alimentar Elias. E Deus leva Elias até a viúva de Sarepta. Vamos ao nosso terceiro subtópico? Deus sempre cuida dos seus filhos. Terceiro subtópico. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e a seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. Para ele, preste atenção. E a viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa dos órfãos e da viúva. Tiago diz assim que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva e temer a Deus. Essa é a verdadeira religião. Serviço social. Por que essa mulher recebeu uma bênção de Deus, ela que estava na mesma condição dos outros, de toda a nação de Israel, do Reino do Norte? Ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para dar de comida para ela e o filho dela, a última refeição, comemos e morremos. Por que ela foi abençoada até o final da seca? Essa mulher, ela só foi abençoada até o final da seca, porque ela usou uma arma importantíssima para nossas vidas, chamada fé. Quando Elias chega para ela e fala com ela assim, ó, faz o bolo para mim, e era a única farinha e o único azeite que ela tinha, ele fala com ela, faz o bolo para mim, você e eu diríamos assim, ah, que isso? Se eu tenho só um pouco de farinha e de azeite, tem eu e meu filho, você acha mesmo que eu vou fazer um bolo para você, profeta? Não, vou fazer para mim. E é muitas vezes onde nós perdemos a bênção do Senhor. Por quê? Porque nós temos pouco, e nós pegamos o pouco que nós temos e ficamos guardando aqui, ó, escondidinho. Deus fala assim, dá para o outro, você fala, entrega para o irmão fulano, não. Eu só tenho esse Deus. Mas quando eu estou agindo pela fé, eu olho um pouquinho que tem na minha mão e falo assim, Deus vai fazer isso aqui virar muito. E só porque eu creio que o Senhor tem poder para fazer isso aqui ser muito, é que eu vou distribuir. Porque quanto mais eu entrego daquilo que às vezes é muito pouco para mim e para você, mais o Senhor tem prazer em me abençoar. Então ela não fechou a porta dela para Elias, ela não bateu a porta na cara de Elias, ela não falou, senta e espera que amanhã passa a sua fome, não. Ela foi lá, preparou o bolo, fez e entregou para Elias. E a bênção do Senhor sobre a casa dela cobriu ela até o final da seca, alimentou ela, o filho dela e o profeta até o final da seca. O que nos falta na maioria das vezes é termos fé para agir. Nós ficamos morrendo de medo, nós somos uma geração medrosa, que ficamos prendendo aquilo que Deus tem para nós, para nos abençoar, porque nós estamos confiando no nosso braço, nós estamos confiando na nossa mão. Você olha a porta de emprego, e acho que eu já contei isso várias vezes para vocês, em algumas outras ocasiões. Se eu fosse olhar o tamanho da porta que abriu para mim,
pensando que Deus não me abençoaria porque a porta era pequena demais, eu estaria lá no começo ainda. Por quê? Porque a porta que se apresentou para mim, que abriu para mim, era minúscula. Só que o Senhor falou comigo assim, pode ir. E eu falei, eu vou, porque o Senhor está falando comigo que eu posso ir, eu vou. Se eu contasse para as pessoas como que era a porta, eles iriam dizer para mim, você está doida, não vai não, Osana. Dentro da minha casa eu teria dito isso. Mas eu falei, o Senhor mandou eu ir, eu não vou nem contar para o povo não atrapalhar minha bênção. Para não vir conversa dizendo assim, você é doida de fazer isso. Pois eu vim, pois eu fui, pois eu entrei pela porta que ele falou comigo. A porta era minúscula, era pequenininha, mas a porta foi ficando grande, porque quando Deus tem um propósito, Ele te abençoa no pouco, não é o muito. Nós temos a mania de olhar para o muito e esquecemos que Deus é Deus de pequenas coisas, de pequenos começos. Deus tem grandes coisas para a sua vida, mas a sua fé é que vai te levar ao grande de Deus na sua vida. E o grande de Deus não significa dizer que seja uma popstar, não. Tá? O grande de Deus é o que Ele tem para fazer na sua vida, para a vida dos outros. Há um propósito para que nós possamos abençoar vidas. Não é sobre mim, é sobre o que Ele quer fazer na vida dos outros. Não é sobre a minha glória, não é nada para meu prazer. É para que o nome dEle seja engrandecido. Tudo é para a glória dEle. Entenderam, irmãs? A mulher só recebeu da parte boa de Deus para a vida dela, onde estava todo mundo morrendo de fome e de sede, porque ela creu que ela podia entregar o bolinho dela, pequenininho, para Elias, que ela ia ser abençoada. O Senhor sempre cuida de seus filhos, não importa quão difícil seja o caminho. Deus suprirá todas as suas necessidades. Haja com fé. Tenha fé que Deus está agindo em seu favor. Terceiro e último tópico, o encontro de Elias com Acabe. Isso aqui foi um encontro, o encontro. Primeiro subtópico, um coração endurecido. Nós temos do lado de cá uma mulher que teve um coração doador, quebrantado, que teve fé para agir em favor do profeta, e do lado de cá nós temos um rei com coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram, da parte de Deus, uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. E aí eu quero ler um texto com vocês em Provérbios 22, versículo 1 e 2. Abra sua Bíblia, lá no Provérbios, do ladinho de Salmos. Provérbios, capítulo 29, irmãs, versículo 1 e 2. Olha só. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Esse é um ponto que eu vou citar aqui nessa parte do tópico. O versículo 2 diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Ou uma outra versão diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra. Aquele que é corrigido muitas vezes endurece a cerviz, endurece o couro, não quer mais ouvir. O que tinha acontecido com Acabe era isso. Deus já havia repreendido Acabe. E ele continuava desobedecendo. Era uma iniquidade que já havia tomado conta do coração dele. O que é iniquidade, irmãs? A iniquidade é o pecado já cauterizado no coração da pessoa. Quando começa a pecar, quando começa a fazer o que está errado, que desagrada a Deus, ainda há um temor. Aí chora, fica com remorso, que remorso é diferente de arrependimento. Fica com remorso, sente a dor de ter feito o pecado, mas continua pecando. Só que esse pecado, ele vai tomando parte da pessoa. Ele vai se misturando com quem é a pessoa. E daquilo não faz mais dor, aquilo não causa mais constrangimento. Ele faz por livre e espontânea vontade, gozo, prazer de fazer o pecado. Não preocupa mais com Deus. E aí nós temos a iniquidade no coração da pessoa. Acabe, ele já estava na iniquidade. Total falta de discernimento.
não se arrependia mais, mesmo com todas as evidências de que ele era culpado. E aí o que ele faz? Todas essas coisas todas as coisas ruins vêm sobre o povo. Deus cobrando a conta, passando a conta para ele. E a primeira palavra que o rei dirigiu a Elias, quando Elias vai até ele, foi de acusação. Porque aí não é eu que estou errado, quem está errado é você. Eu estou pecando, mas quem está errando é você. A minha casa não vai bem, mas a culpa é da minha irmã. A minha casa não está sendo conduzida da maneira que eu queria, mas é meu marido que erra. Meu marido, pecador, nem vem na igreja. Mas quem está praticando o pecado é você, conhecedor da palavra do Senhor. Minha família é casa rebelde, mas quem está em pecado é você, mas a família que é casa rebelde. Assim agia Acabe. Quando ele olha para Elias, ele fala: és tu o perturbador de Israel? Quem estava causando a confusão era Elias. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado, que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Muitas vezes nós somos chamados de perturbador, né? Por quê? Porque eu falo com você, eu falo: irmã, não faz isso não, que está errado, você vai ter uma má consequência. Ô minha amiga, você está praticando tal coisa, deixa de praticar, porque Deus quer te restaurar, Ele quer ter misericórdia de você. Aí você fala: Osana, já vem você apontar o dedo para mim. Se você fosse minha amiga, você não falava assim comigo. Não foi isso que nós falamos semana passada? Roboão, ele buscou conselho com os amigos que não tinha coisa boa para ensinar para ele. Acabe foi acompanhar Jezabel, ir pela cabeça de Jezabel, e é ela que manda nesse contexto aqui. Quem mandava em Israel era Jezabel. Ela fazia o que ela queria. É tanto que na história da vinha de Nabote, da história de Nabote, o que ela faz? Ela dá uma ordem, ela escreve a ordem, ela pega o sinete dele, de Acabe de rei, carimba a ordem e manda executar. E ele está lá, por quê? Porque ele queria algo que não era para ele, porque ele tinha muito mais do que o homem, do que Nabote. E o que ele faz? Volta para casa pirracento, porque Nabote não quis vender para ele a vinha. E aí ele vai chorar no colo de Jezabel, que era lugar quente. Ela fala assim: que isso não vai ficar assim não, você é rei aqui, rapaz. E vai lá e toma a vinha. Por quê? Porque Acabe, tadinho, não podia ser contrariado. Não tinha ninguém para apontar o dedo no nariz dele e falar que ele estava errado. Quando aparece essa pessoa, que é Elias, aí ele fica indignado com Elias. Lá na frente, na outra lição, nós vamos ver o restante da história, não vou contar tudo aqui. Mas quando Elias chega para ele, para apontar o dedo no nariz dele, dizer que ele está fazendo feio, o que ele diz? És tu, perturbador de Israel? Quantas vezes nós vamos aconselhar alguém dizendo muda de atitude e a pessoa fala assim: você não é minha amiga, porque você está falando grosso comigo a respeito disso. Você está perturbando a minha vida. Vai embora e deixa eu fazer as coisas do meu jeito. Não é assim, irmãs? Mas o Senhor ainda levanta profeta na terra para dizer para você: para de fazer feio. Para de pecar, toma rumo na sua vida. Quebranta esse coração, porque eu tenho algo grande para fazer na sua vida. Ele já não tinha mais, Acabe ele já não tinha mais essa visão, já tinha perdido tudo. Mas Deus não deixou de confrontar ele através de Elias. E nosso segundo subtópico, e o último, diz assim: a sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece: a sequidão espiritual. E o pior é que não somente o apóstata sofre a consequência disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Todo mundo que dependia, que estava debaixo da mão de Acabe e de Jezabel, pagaram por essa desobediência. E Deus tem uma forma tão grandiosa de mostrar isso, porque havia uma sequidão espiritual dentro de Acabe que vai refletir em todo Israel, porque o Senhor traz uma seca sobre Israel.
sem chuva. E realmente vem pela palavra, que sai da boca de Elias. Porque quando estão no ápice da seca, que não tem mais jeito para nada, que ele manda chamar Elias e fala: pelo amor de Deus, o que está acontecendo? O povo está morrendo, não tem água. Elias fala com ele: ó, sobe lá. Vai lá e espera. E aí ele olha e fala: está vendo alguma coisa no céu? Não. Você está vendo alguma coisa? Não. Agora eu estou vendo. Elias ora e aí começa a ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele fala: ó, esse é o sinal aqui, tá? A chuva está chegando. Pode correr porque a chuva vai te pegar no caminho. Corre. Um sinal de que Deus é que continua soberano sobre Israel. Mesmo o povo não reconhecendo, ainda era a ordem do Senhor. Não havia Baal, não havia Azera. O que havia era a mão de Deus sobre o povo. E Deus traz a chuva para o povo. Mas a sequidão que há em Acabe, que havia no coração dele, continua até a morte dele. Ele teve 2 embates grandes com os profetas que confrontaram ele, Elias e Micaías. Ambos profetizaram a morte dele. Elias fala como ele vai morrer, que os cães vão lamber o sangue dele. Micaías diz para ele assim: você vai para a guerra, mas você vai morrer. E ele manda prender Micaías e deixar ele lá só a pão e água. E ainda faz uma coisa, uma maracutaia, para enganar Deus. Gente, ninguém engana Deus. Deus falou pela boca do profeta que ele ia morrer na guerra. Ele troca de roupa, ele tira as vestes reais, coloca a roupa de um soldado comum e entra com o exército na guerra. Um soldado distraidamente lá dos inimigos solta uma flecha, a flecha passa todo o campo, vai direto nele e mata ele. Acabe vestido de soldado. É tanto que ele fica lá no carro, os cães vêm e lambem o sangue dele, porque ele estava vestido de soldado. Se ele tivesse vestido de roupas reais, seria outra situação. Mas aquilo que havia nele, a sequidão espiritual que havia no coração de Acabe, diante de tanta idolatria, de tanta maldade, impediu que ele fosse resgatado pelo Senhor e sofresse todas as consequências disso. Então a seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Não deixe de ter comunhão com Deus. Estou sofrendo, não tenho lágrima mais para chorar, não consigo falar com Deus. Continue clamando ao Senhor por misericórdia. Não deixe de estar com o Senhor, não deixe de orar ao Senhor, não deixe de clamar ao Senhor, porque Ele é misericordioso. O Senhor conhece as nossas falhas, nossas fraquezas. Ele sabe, lembra que nós somos pó. Mas nós não podemos deixar que a sequidão espiritual tome conta da nossa vida. Vamos para a nossa conclusão. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Pecou, peça perdão, se arrependa, deixe de praticar, volte ao primeiro amor, clame ao Senhor por misericórdia, rasga suas vestes, senta na cinza, mas não deixe que a sequidão tome conta da sua alma. Esteja atento ao Senhor, não deixe a idolatria, o amor a coisas que não te levam a Deus tomar conta na sua vida. Não ande pelo conselho do ímpio. Por mais que seja seu amigo, por mais que seja queridíssimo seu, não seguir pelo conselho do ímpio. Porque Deus ele tem prazer nos abençoar, mas desde que nós sejamos obedientes a Ele, porque Ele sempre tem uma bênção para nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa rica oportunidade e pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Continue abençoando, Senhor, a cada um daqueles que ouviram esta palavra e que nós possamos dar frutos, ó Deus, dessa palavra para a honra e a glória do Teu nome. Amém.